Oi, tudo bem? Muito obrigado por sua presença aqui com a gente. Seja bem-vindo. Hoje, Catherine Ponder continua nos explicando por que devemos ter atitudes prósperas em relação ao dinheiro e nos ensina que apreciar o dinheiro pode fazê-lo prosperar. Este assunto é abordado no livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Se está com a gente pela primeira vez, se inscreva. Ter você conosco será muito bom. Comente e deixe seu like. Isso vai colaborar e muito com o crescimento do canal. Vamos para o vídeo. Apreciar o dinheiro pode fazê-lo prosperar. Uma senhora me disse que, desde que começou a se libertar da noção de que o dinheiro é mau, ela começou a ganhar cada vez mais dinheiro e a usá-lo melhor. Antes, todo o seu dinheiro ia embora 3 dias após seu pagamento, mas agora ele parecia sempre suficiente para compartilhar e poupar. Ela é, na verdade, a pessoa mais generosa que eu conheço. Outra senhora declarou: Uma das coisas que eu aprendi é a parar de dizer, é apenas dinheiro. Então ela prosseguiu dizendo que, desde que ela começou a apreciar o dinheiro em vez de depreciá-lo, conseguiu um novo emprego maravilhoso, com um salário muito maior. Agora está usufruindo de ambos, do novo emprego e do novo salário. Talvez você esteja imaginando por que é importante cultivar uma atitude sinceramente favorável com relação ao dinheiro, a fim de atrair situações financeiras mais felizes. Bem, o dinheiro é pleno da inteligência do universo, a partir da qual ele foi criado. O dinheiro reage às suas atitudes com relação a ele. A lei da atração mental diz que você atrai qualquer coisa que aprecia, repelindo qualquer coisa que deprecie, e o dinheiro responde de acordo. Se você pensa favoravelmente sobre ele, você o multiplica em seu meio. Se você critica ou condena o seu próprio dinheiro ou o de outros, você o dissipa e o afasta. Talvez você tenha percebido que essa lei trabalha de acordo com os seus estados de espírito. Perceba quanto mais você é capaz de comprar com o seu dinheiro quando está de bom humor. Se você compra com pressa ou de mau humor, em contrapartida, tudo parece sair errado, diminuindo assim o poder de compra do seu dinheiro. Assim como suas ideias criam seu mundo, seus pensamentos sobre o dinheiro devem ser de apreciação, para que ele o aprecie em retribuição e seja então atraído para você. Ao falar a centenas de pessoas sobre questões financeiras, descobri que quando elas não têm dinheiro bastante para suprir as demandas de suas vidas, em geral é porque têm ridicularizado e condenado o dinheiro, o seu próprio ou de outras pessoas ao seu redor. Certa ocasião, conversei com um homem que parecia totalmente arruinado, em todos os sentidos. Ele não gozava de boa saúde, estava desempregado e extremamente solitário e infeliz. Enquanto conversava com ele, tentei descobrir qual atitude mental tinha lhe trazido tais circunstâncias tão dramáticas. Ele me disse quanto a vida tinha sido dura com ele e como pessoas, situações e eventos complicados tinham aparecido ao longo de seu caminho. Conforme a conversa progredia, ele começou a falar sobre os políticos em Washington e sobre o modo terrível com que eles gastavam o dinheiro dos impostos. Da forma mais gentil que eu conhecia, sugeri que ele tentasse retrabalhar suas atitudes em relação às pessoas em geral, e particularmente em relação aos políticos de Washington. Ele deveria fazer isso se quisesse que a saúde, a prosperidade e a felicidade viessem até ele. Depois de me destinar um olhar penetrante, dando a entender que duvidava da minha sanidade, enfim ele concordou em tentar a abordagem do pensamento próspero. Meses depois, quando esse homem retornou, teve de me lembrar quem ele era, porque sua aparência tinha melhorado muito. Ele então descreveu, radiante, aquela tarde fria de inverno quando saiu da palestra e fez o caminho de volta para casa a pé, pois não tinha dinheiro para pagar a passagem do ônibus. Quando chegou em casa, descobriu que, ao absorver algumas das ideias que tínhamos conversado, toda a dor tinha deixado seu corpo. Naquela noite, ele dormiu tranquilamente pela primeira vez em meses. Conforme ele começou a usar o pensamento próspero, todos os dias, coisas maravilhosas passaram a acontecer. Ele reconquistou a saúde e logo um novo caminho de trabalho se abriu para ele. Na pensão em que estava hospedado, ele conheceu uma senhora que também estava com problemas de saúde e financeiros.
Ele então lhe transmitiu algumas ideias sobre o pensamento próspero que tinham significado muito para ele. Toda a atitude dele em relação à vida mudou. Quando ambos começaram a apreciar as coisas em lugar de depreciá-las, no devido tempo a apreciação envolveu um ao outro. Em sua segunda visita, esse homem disse que agora queria se casar com aquela bela senhora. Ele a levou para me conhecer. Estava tão radiante quanto qualquer noiva com metade da sua idade. Esse homem, por toda a sua vida, tinha zombado do dinheiro, das questões financeiras e das pessoas que eram ricas. Agora percebia quanta destruição ele tinha causado em sua própria vida, como resultado disso. Tinha aprendido que quando nós não temos o suficiente para as necessidades da vida, muitas vezes é por causa da nossa depreciação do dinheiro, seja o nosso ou o de outras pessoas. A regra de ouro da prosperidade. As pessoas às vezes chamam para si dificuldades financeiras quando declaram que são prósperas e abençoadas, mas que o senhor fulano e o senhor cicrano não têm um centavo. Pessoas assim discutem longa e triunfantemente sobre as dificuldades dos outros. Se você pensa em si mesmo como próspero, mas nas outras pessoas como carentes, está convidando o mesmo a acontecer em sua vida, segundo a lei da ação e reação. A regra de ouro do pensamento próspero é: você não deve pensar nada em termos financeiros que não queira experimentar para si mesmo. Um exemplo incomum dessa verdade foi demonstrado em um caso no tribunal, em que dois sócios, uma mulher e um homem, estavam desmanchando sua parceria. A mulher insistia em dizer que tinha de ficar com tudo, que a corte e o juiz iriam favorecê-la. Ela declarou que o sócio ficaria sem nada. O outro sócio, porém, era um indivíduo positivo, justo e fiel, e pôs a questão nas mãos do Altíssimo, afirmando que as leis divinas do amor, da justiça e da equidade perfeita iriam se manifestar para o mais alto bem de todos os envolvidos. A sócia acusadora chegou ao ponto de pedir ao seu advogado para examinar todas as propriedades e bens financeiros do seu sócio, convencida de que a corte deveria lhe dar tudo. Ela pensava constantemente em si mesma como próspera, mas declarava que o seu sócio seria deixado na mais completa miséria. Entretanto, quando o juiz ouviu os fatos no tribunal, decidiu que a acusadora só tinha direito a uma pequena parte da propriedade. Ele designou o resto dos bens financeiros, que incluíam um conjunto de casas, uma fábrica de produtos de limpeza e várias propriedades imobiliárias, ao sócio que tinha orado por justiça divina. Portanto, essa mulher comprovou que quando se pensa em si mesmo como próspera, mas pensa nos outros, experimentando a falta ou a limitação, acaba-se convidando a mesma coisa para acontecer com você. Como fazer com que o dinheiro seja o seu servo? Invejar o dinheiro alheio indica uma crença na falta de provisão suficiente para todos. Lembre-se de que você sempre experimentará aquilo a que mais dedica o seu tempo. Quando ouve falar da boa fortuna de outras pessoas, de uma rica herança ou de ricos pertences, você deve fazê-lo com imensa alegria e satisfação. A manifestação de riquezas de outras pessoas não é nada além da prova da generosidade de um Pai divino, amoroso, disponível para toda a humanidade. Você deve se regozijar a cada rica evidência disso. O dinheiro é tão carregado de divina inteligência que parece sintonizar o que você diz ou pensa a respeito dele, respondendo de acordo com seus pensamentos. Uma amiga sempre me contava sobre como a atitude apreciativa em relação ao dinheiro a tinha auxiliado a colocar comida na mesa durante os anos da Depressão Americana. Seu jovem filho parecia saber como tirar o melhor proveito do dinheiro da família na mercearia. Quando havia poucos recursos, ela o mandava fazer compras com a substância que tinha à mão. Ele costumava voltar para casa com muito mais do que qualquer um da família poderia ter comprado com a mesma quantia. Talvez fosse porque qualquer quantia parecia trabalhar dia e noite para ele. Por meio de atitudes positivas e apreciativas em relação ao dinheiro, você pode torná-lo seu servo, em vez de tornar-se você escravo dele. É preciso, portanto, dominar o dinheiro sem se deixar ser escravizado por ele. Você foi colocado neste universo para alcançar a maestria e o domínio da substância divina em todas as suas formas, como indicado no primeiro capítulo do Gênesis.
Cultive o hábito de apreciar o dinheiro e não invente desculpas à toa para não fazê-lo. Se você racionaliza e deprecia o dinheiro, ele parece perceber isso, sendo então repelido por sua depreciação. Nunca esquecerei a primeira vez em que fiz uma declaração em uma palestra. Apreciem o dinheiro como rica substância de Deus e não inventem desculpas, pois com essa atitude tola, o dinheiro será repelido de vocês. Na plateia havia uma senhora carregando uma grande bolsa. De repente, a bolsa voou, se abriu e o dinheiro se esparramou pelo chão, fazendo muito barulho. Todos nós rimos muito enquanto as pessoas a ajudavam a recolher o seu dinheiro. É claro que levamos a experiência como uma brincadeira, pelo bem dos sentimentos da mulher. Porém, mais tarde, quando ela me encontrou pessoalmente, eu lhe dei ricas declarações. Com elas, essa mulher deveria carregar sua mente, porque dela parecia irradiar um profundo sentimento de limitação financeira. Foi como se o dinheiro tivesse ouvido o que eu estava dizendo, tentando fugir dela logo em seguida. Charles Fillmore escreveu: observe seus pensamentos enquanto estiver lidando com o seu dinheiro, porque ele é conectado à fonte única de toda a substância e o faz através da sua mente. Quando pensa no seu dinheiro, que é visível, como algo diretamente relacionado a uma fonte invisível, dando ou retendo de acordo com o seu pensamento, você tem a chave de todas as riquezas e a razão da pobreza. Talvez você tenha ouvido a história sobre o escocês descuidado que jogou uma coroa de prata pensando que era um pênei de bronze na bandeja de coleta da igreja. Quando percebeu seu erro, ele a pediu de volta, mas o diácono, recolhendo a oferta, recusou. O escocês grunhiu. Bem, vou ganhar crédito no céu por essa coroa. O diácono respondeu: não, você vai ganhar crédito pelo pênei. Chegamos ao fim de mais um capítulo. Gratidão pela força que nos dá ao deixar seu comentário e like. Você é muito importante para nós. Um grande abraço, muito sucesso, riqueza e paz. Até mais.